O ex-presidente Michel Temer, que já foi inclusive preso, já foi vice-presidente da Dilma Rousseff, que é chamado de golpista o tempo todo pelo Lula, deu uma declaração na Itália. O Brasil vive uma democracia extraordinária. Em pontos eu concordo com o Temer, você vai entender o porquê. A gente vai falar também aqui de decisões tomadas pela oposição. Pedido de impeachment do Dino e do Lula. Também quebra de sigilo solicitada do ministro Flávio Dino, do Rui Costa e do Múcio. É importante a gente analisar esses pontos, porque tem muita gente que reclama que as leis no Brasil são ruins. Eu discordo de um... Não vou falar que são das melhores, mas não são ruins. O problema é não aplicar. Porque se aplicasse da forma correta, é que o negócio aqui andava. A gente vai falar sobre isso agora com vocês. Então não esquece de curtir, deixar o like, compartilhar. Isso ajuda muita gente, tá bom? Bora falar um pouco sobre as notícias de hoje? Vamos começar com essa matéria do UOL aqui. Temer omite Bolsonaro e afirma a democracia extraordinária no Brasil. Extraordinária. O ex-presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira em Milão que existe uma democracia ordinária, extraordinária no Brasil e que nada irá abalar as instituições do país. Ele deu um discurso para empresários italianos e brasileiros. Temer destacou as reformas realizadas no Brasil desde o governo Sarney. Ele elogiou Sarney, gente, nos anos 80. E fez questão de elogiar o legado de cada um dos presidentes ao longo dos 30 anos, inclusive Lula e Dilma Rousseff. Temer só deixou de fora o nome de Jair Bolsonaro. Uma deturpação moral muito grande, tá? Trazer elogios a tudo isso que já passou no Brasil até hoje e dizer que nós temos legados a serem elogiados. Mas eu vou explicar para vocês onde é que eu concordo com o Temer. Só num ponto. No bom e velho português. Porque o que significa extraordinário? Se você pegar aí o pai dos burros, né, o Aurélio aí da vida, ou o Google, que hoje substituiu o Aurélio, o que é uma coisa extraordinária? É uma coisa que foge do usual. Ou seja, foge da regra. Foge do previsto, que não é ordinário, ou seja, não é comum, é fora do comum. Não é regular, é fora do que estabelece as regras. Isso é extraordinário. Pois é. Mais fácil dizer que é relativa mesmo. Realmente, temos uma democracia relativa aqui no Brasil. E elogiar, sinceramente, desde Sarney até Lula e Dilma, amigo, já é questão de internação mesmo. Eu te garanto que a maioria dos empresários que foram para o Lead Brasil devem concordar muito com o que o senhor Michel Temer falou. Bora partir para outra matéria aqui com vocês. Matéria do jornal Metrópolis, Paulo Capelli. Oposição pede impeachment de Lula e Dino, alegando uso político da Polícia Federal. 40 deputados de oposição acionaram a Procuradoria-Geral da República, que hoje é totalmente alinhada com Lula, nesta quinta-feira, pedido de impeachment de Lula e Flávio Dino. O que é o pedido? Esses deputados deram entrada nesse pedido argumentando o seguinte: Lula e Dino estão utilizando da Polícia Federal para intuito pessoal e perseguição da oposição. Aí quando eu falei para vocês, o Brasil tem lei, só não se aplica. Tem a lei que dá o impeachment do Lula e do Dino por usar a Polícia Federal ao bel prazer? Tem. Vai ser aplicada? Provavelmente não. Então lei tem, o problema é não aplicá-la. O que é o argumento da oposição? O argumento da oposição é o seguinte, olha, o ministro Flávio Dino
numa manifestação, falou que a Polícia Federal está na causa do Lula e do Brasil. Mas isso foi dito em clara e nítida alusão à perseguição ao Deltan Dallagnol e Sérgio Moro depois da decisão do ministro Dias Toffoli. Aquela decisão que, sabe, é a coisa mais sem sentido que o Brasil poderia ter nesse momento. Então, é mais um pedido de impeachment para a conta. Mas para o pedido de impeachment andar, precisa do Senado, precisa da Câmara, precisa do STF, está alinhado. Tá. O pedido de impeachment no presidente vem pelo Arthur Lira. Então, tem o legitimado. A Constituição ela traz os legitimados, ou foro, ou competente para isso. Quem pode dar a entrada no impeachment do presidente? É o presidente da Câmara. O presidente da República é empichado pelo presidente da Câmara que dá início. Será que o Lira vai comprar uma dessa e fazer igual o Cunha? Duvido. Está rendendo para ele. Aí nós temos o Pacheco, que no caso de crime de responsabilidade conexo ao presidente da República, o impeachment do Dino vai para o Senado e o do Lula vai para o Lira. Crime comum, aí iria para o STF. Mas por que eu falei que precisa do STF também? Porque nesse caso, se o impeachment começar pelo Arthur Lira, o STF pode dar a canetada e hoje o STF atropela qualquer poder, inclusive a própria Câmara dos Deputados. Vamos lá, tem mais matéria para vocês. Matéria do Poder 360. O senador Eduardo Girão, pediu a quebra de sigilo telefônico de Costa, Dino e Múcio. O requerimento foi entregue à CPMI de 8 de janeiro. Precisa ser apreciado pelos integrantes da comissão e ser votado. Não vai acontecer, tá? Não vai. Duvido. Por quê? Porque o governo já comprou a maioria da CPMI. A CPMI deveria ser um objeto da minoria. CPMI é para investigar o governo. CPMI é até imoral incluir gente do governo lá dentro. Não faz sentido nenhum. Mas, assim, o governo hoje toma conta da CPMI. A grande questão, o grande ponto é que se esses processos, se esse pedido fosse num momento sério do nosso Brasil, ele seria analisado. Vamos pegar primeiro o Rui Costa. Rui Costa, chefe da Casa Civil, ele está intimamente ligado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas tomadas de decisão. E nessas tomadas de decisão, ele poderia, inclusive, fazer a solicitação, tendo ciência e consciência de tudo que estava acontecendo, em relação ao ministro da Defesa, ao próprio Flávio Dino, solicitação de esclarecimento para defender o prédio dos três poderes. O Flávio Dino a gente não precisa nem falar, né? Por que ele não usou a Força Nacional? A narrativa não cola. Juridicamente falando, é uma narrativa infrutífera. É uma narrativa que não se sustenta. É lógico que é dever e obrigação da Força Nacional fazer a defesa dos prédios dos três poderes. Se ela estava lá, por que não usou? O Múcio, ministro da Defesa, o Exército, relaciona a ele. O que aconteceu naquele dia na Praça dos Cristais, onde os manifestantes estavam, e eles foram lá e pegaram um monte de gente, inclusive crianças, idosas, pessoas com deficiência, e levaram para um galpão. Pois é, o Múcio precisa se manifestar. O Rui Costa também estava lá no dia 7, no dia 8, dia 9. Sim, no dia 9, quando aconteceu a prisão do pessoal, o Rui Costa também estava lá, o Múcio estava lá também. Sem contar que no dia posterior, enquanto entraram para
averiguar o que tinha acontecido dentro dos prédios. Estava lá o Múcio, o Dino e o Costa batendo boca e discutindo. O que chamou a atenção dele, né? Qual o teor da discussão? Então, a quebra de sigilo telefônico, todos, é sem sombra de dúvida importantíssima para chegar ao resultado final da investigação da CPMI que o povo tanto quer saber. Bora falar de coisa efetivamente interessante? Eu gosto de ver quando a imprensa faz cagada e talvez tenha que responder. Processaram a Rede Globo. A Associação de Policiais Militares processa a Rede Globo, Band e Cultura por chamar de chacina a operação policial no Guarujá. Parabéns para a associação. Quem publicou isso aqui foi o Glauco Braido, mas está em várias matérias aí. Mas a minha fonte é o vereador aqui, Glauco Braido. PMs processam a Rede Globo, Cultura e Band. Durante a Operação Escudo, essas emissoras, ao se referirem a um número de criminosos abatidos pela polícia, usaram a palavra chacina, o que não condiz com os fatos. Os policiais militares alegavam que as notícias veiculadas por essas emissoras estariam afetando a família de diversos profissionais da área, deteriorando a opinião pública sobre o órgão e criminalizando as ações policiais, além de terem sido ofendidos pela abordagem de seu trabalho, como uma chacina. Os PMs defendem que seu compromisso com a sociedade é combater o crime através da operação. E você, o que pensa sobre isso? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu penso o seguinte, parabéns para os policiais. A imprensa, ela é um verdadeiro... Sabe, a imprensa é necessária, é um mal necessário. Só que a imprensa, em determinados momentos, ela é deletéria demais para a sociedade. O Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, ele bateu em cima do combate à criminalidade, à corrupção e às drogas. E ele deu um depoimento, uma declaração que eu achei muito interessante. Sabe quem foi o segundo mais impactado com a queda da criminalidade depois dos cartéis e das gangues lá em El Salvador? A imprensa. Ele deixou bem claro, ele falou, a imprensa vive do ódio, do mal, a imprensa vive do caos. E quando a imprensa não tem o caos para noticiar, e quando a imprensa não tem o ódio para noticiar, ela tem que dizer a verdade. E aí, não dá o dinheiro que eles queriam. E aí, no Brasil é isso. No dia que estava acontecendo a operação lá, vocês viram uma jornalista lá dentro fazendo a cobertura. Gente, se você lê o jornal, assiste o jornal, é porque você tem medo. Hoje o medo é um dos maiores gatilhos mentais para fazer que você fique atrelado a um jornal para saber o que está acontecendo, porque você teme pela sua segurança. E para a grande imprensa, é ótimo isso. Maravilhoso. Então, eles são, sim, em grande parte, mal necessário. Precisa expor, principalmente o ponto político, o caos que acontece, principalmente o absurdo que acontece, precisa sim. Mas eles também fazem um mal muito grande à sociedade. Tá? Por fim, tratar dessa matéria aqui também, que eu acho importante. Criminosos roubam celulares e abusam de crianças no dia 7 de setembro em Brasília. Matéria da Revista Oeste. A Polícia Militar do Distrito Federal cumpriu prisão de 3 homens na manhã dessa quinta-feira, 7 de setembro. Um deles abusou de crianças, outro apalpou uma mulher, enquanto o terceiro bandido roubou celulares durante o desfile militar na esplanada dos ministérios. Conforme o site Metrópolis, não há relação entre os casos. O portal noticiou que a mãe de 2 crianças estava comprando pipoca quando um criminoso de 46 anos abaixou as calças dos pequenos. Ao testemunhar a cena, a mulher gritou e conseguiu evitar que o abuso continuasse. Pois é, cenas deploráveis no dia da independência, né? Leva a gente a crer que o Brasil não é independente da criminalidade.
não é independente do sistema, e que hoje a gente só trocou a colônia. E hoje a gente é explorado por um sistema que é uma espécie de sanguessuga e que faz com que você trabalhe como um escravo para ela só para ter o luxo às suas custas. Viajar, ter tudo do bom e do melhor, aviões de primeira linha, recursos desviados. E se você reclamar, você é um ingrato. Afinal, você recebe de volta uma migalha daquilo que eles te roubaram. Esse é o Brasil de hoje. Esse é o mundo de hoje. Não é uma coisa típica do Brasil, não. Pegue vários outros países, você vai ver que é assim. O Estado dificilmente ele é bem visto pela sociedade. Dificilmente, porque o Estado grande, inchado, ele é opressor. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Então, a sociedade como um todo, ela vive numa ilusão de que precisa do Estado para proteger, sendo que o Estado é o maior causador dos males que a própria sociedade. É isso. Esse é o Brasil. Certo? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo editorial.